Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Eu estou lendo Marcos, capítulo 9, versículo 14. Esse texto também tem no livro de Mateus 17, 14 e no livro de Lucas 9, 37, a cura de um menino. Continuando, versículo 19 do capítulo 9 de Marcos. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, surpreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração, mas no livro de Mateus está jejum e oração, pois tem espíritos malignos que só saem com jejum e oração, e isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 17. Vamos lá. Eu sou Josiane e eu vou fazer algumas reflexões a respeito desse texto e depois faremos uma oração. Eu vou chamar esse texto de A Fé que Vence a Incredulidade. Logo após a transfiguração, Jesus desce do Monte Tabor, e encontra uma multidão confusa, um pai desesperado e os discípulos incapazes de curar um menino possesso por um espírito maligno, mudo, surdo, que fazia o menino espumar, se agitar. O homem clama: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde: tudo é possível ao que crê. O pai em lágrimas declara uma das orações mais lindas e sinceras da Bíblia:
eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. O problema não era apenas o poder do demônio, mas a falta de fé, tanto dos discípulos quanto do Pai. Jesus ensina que alguns tipos de batalhas espirituais só são vencidos com jejum e oração, revelando que fé verdadeira, ela se nutre de comunhão profunda com Deus. A libertação do menino mostra que o poder de Cristo não depende da perfeição da nossa fé, mas da direção para quem a colocamos. Sim, não somos perfeitos na fé, na nossa crença, não somos perfeitos. Mas onde você está depositando a sua fé? Mesmo uma fé pequenininha, quando depositada em Jesus, ela pode mover montanhas. Mesmo que a sua fé seja tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Quantas vezes oramos sem esperar resultado? Ou deixamos de crer porque a resposta demora? Ou não acreditamos porque a intelectualidade que nós adquirimos nos bancos universitários nos impede de acreditar em Jesus. Jesus nos ensina que fé é insistência em meio à dúvida. Ainda que eu não acredite, ainda assim, eu vou continuar insistindo, ainda assim. O verdadeiro milagre, ele acontece quando nós decidimos crer mesmo sem fé, mesmo tremendo. Muitas coisas podem acontecer nas nossas vidas, ainda que tenhamos uma fé pequena, pequena, pequena demais. Mas a fé da minha mãe, a fé do meu pai, a fé que a Bíblia ensina, eu vou depositar essa mínima fé que é do tamanho de uma semente de mostarda. Eu vou depositar em Jesus. Porque às vezes nós chegamos num limite crucial, que só Jesus, ainda que a nossa fé seja mínima, mas eu sei que Jesus se habilitou para alguém. Eu sei e ouvi falar que Jesus curou alguém. Eu vi que alguém tem muita fé em Jesus. Então eu vou depositar. Eu vou depositar a minha fé nesse homem. Vamos orar? Vamos orar. Queria que agora você se colocasse na presença do Senhor, ainda que você não tenha fé, ainda que não haja fé, ainda que não haja fé. Vamos superar e vamos orar. Venha sem fé mesmo. Em nome de Jesus, venha sem fé mesmo. Senhor meu Deus e meu Pai, Papai querido, Papai amado, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, aumenta a fé, Senhor, de cada um de nós.
Ah, papai, eu tenho fé, sim. Eu tenho fé, mas eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. A fé que transforma, Senhor, qualquer situação. Ajuda-me, Senhor, ajuda cada um que está escutando agora, Senhor, que está numa situação desafiadora. Pode estar na cama de um hospital, na cama, Senhor, sem forças, sem andar, sem energia, pensativo, desiludido, vendo o seu fim, vendo situações se agravarem, vendo, Senhor, que chegou no limite, vendo que chegou o limite. Até aqui foi com o meu braço, foi do meu jeito, mas agora, a partir de agora, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a depender de Ti em oração e jejum. Ensina-nos a depender de Ti em oração e jejum, para que nada nos impeça de ver o Teu poder agindo. Nos ajuda, papai. Nos ajuda, papai, nos ajuda. Fortalece a nossa fé, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de tanta tribulação, papai. Mas em Ti, tenho certeza, Senhor, tenho certeza que em Ti, permanecendo em Ti, o Senhor nos ajuda a ir em frente, avançar. Senhor, meu Deus, nos sustenta, Senhor, nos sustenta, nos fortalece. Em nome de Jesus, eu declaro cura, vida e vida em abundância. Eu declaro a graça do Senhor sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro vida e vida em abundância. Senhor, cura esse teu filho que está escutando essa oração agora. Cura, Senhor, cura, liberta, transforma. Senhor, se tiver que baixar a febre, a temperatura baixa, Senhor. Se tiver que fortalecer a musculatura, fortalece, Senhor. Oh, meu Deus, eu não sei o que essa pessoa que está escutando agora está precisando, mas eu te peço, em nome de Jesus, cura, papai. Cura, liberta, transforma, Senhor. E aumenta a nossa fé. Aumenta, Jesus. Aumenta a fé. Aumenta a fé, Senhor. Aumenta a fé. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.